O ex-general Freire Gomes derruba toda a narrativa do Xandão e ele ficou pistola. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vai ver aqui, saiu no Jornal da Cidade Online. Se a gente for pesquisar sobre esse assunto, a gente vai ver que a extrema imprensa tá empolvorosa. Eles estão tentando distorcer essa história, falar que o cara mentiu e falseou num lugar, falseou no outro, colocando a narrativa do próprio Xandão. Mas eu achei interessante da forma como eles colocaram aqui, que fica bem evidente que tá desmoronando aquele castelo de cartas que eles tentaram criar nesse teatro, nesse circo que eles estão chamando de julgamento. Ex-comandante do exército destrói versão da PF e começa a desmontar o castelo de areia de Moraes. Em depoimento à primeira turma nesta segunda-feira, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do exército, deu uma versão bem diferente daquela que consta nos esdrúxulo relatório de indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. A gente sabe que questão assim, PGR é indicação do presidente, então os caras podem colocar qualquer lixo lá. Agora, a Polícia Federal ainda tinha algum respaldo, né? A pessoa ainda imaginava que tinha o seu respeito, tinha uma integridade. Hoje a gente tá vendo que é mais do mesmo, são os jagunços, né? Que o pessoal tava se referindo a eles para ir buscar exilados no exterior, né? Mas isso resume bem, né? Os jagunços da Polícia Federal, né? O general negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro. Disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para a tal minuta de aplicação da GLO. E é interessante essa questão desses jagunços, porque não foi só esse caso aí absurdo, mas a gente vê que a quantidade de vazamento de informações que era para ser sigiloso, que muitas vezes nem os advogados de defesa têm acesso a algumas informações, mas a imprensa consegue a ação desses documentos, de áudios, de informações. Esses jagunços aí têm a mão muito frouxa, eles simplesmente vão soltando tudo de informação que seria importante para as investigações, né? A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente e isso não aconteceu, declarou. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerandos com base na Constituição, com aspectos jurídicos. Por isso, não nos chamou atenção. Muito vazio, disse. Freire Gomes também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como o assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não o conhecia. O general ainda negou que tenha identificado Anderson Torres como o autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, o Bolsonaro, tenha nos apresentado, no caso do documento, por questão de consideração. Ele estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas e o presidente conversando conosco. Apenas comentou sobre este assunto, sobre esse estudo. Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Já seria muito absurdo se a promotoria tivesse agindo dessa forma. Mas o que torna ainda pior, se torna uma situação completamente fora da realidade, é que deveria ser imparcial. O juiz que está falando isso. Não, você está mentindo. Já está acusando o próprio. Isso é um absurdo por si só. Então, ele querendo sustentar, ele tá quase como promotor ali, tá acusando. Não, você estava mentindo, vou te dar uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando a verdade aqui, afirmou enfático. Ou então, Xandão, simplesmente teve essa interpretação miraculosa, fabulosa do pessoal dos jagunços da Polícia Federal, porque a ordem não foi criar o golpe. Então, você deu a ordem para poder criar o golpe de qualquer coisa que tivesse. Então, eles estavam simplesmente distorcendo as palavras ali para ter um relatório que fosse parecido com qualquer coisa que pudesse chegar a talvez ser interpretado como um golpe. Então, o pessoal entregou aquilo que você mandou que eles fizessem, né? Então, pegou tudo aquilo que ele disse e tentou dar uma interpretada, uma pitadinha ali de fábula, de conto de fadas, de um monte de historinha para dormir. E aí, chegou esse relatório. Antes de responder, pense bem, a testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes pediu então para que os trechos do depoimento à PF fossem expostos, irritando ainda mais o relator. Ou seja, quando foi pedido, não, então mostra aí onde que ele está falando, o que foi dito de verdade, ao invés de pegar o relatório, que tem um monte de fábula aí.
E isso deixou o Xandão pistola. Ou seja, ele tá percebendo que tá ficando muito pior do que a encomenda. Eles estavam tentando criar alguma coisa, criar uma narrativa que as pessoas ainda pudessem acreditar, só que ninguém tá caindo nessa lereia. Tá sendo uma historinha assim que nem mesmo o pessoal assim, mais retardado, que tava mais crente, tem uma fé maior na esquerda, tava acreditando nessa história. E o povão, de forma geral, já tá vendo que não tem sustentação nenhuma. E o fato do Xandão ficar irritado com essa demonstração assim, com esse pedido, então mostra aí qual que é essa verdade, o que foi dito lá que foi considerado como mentira, ele já ficou irritado, porque ele sabe que não tem nada. Essa pressa deles tentarem já condenar todo mundo, para poder, enfim, condenar o Bolsonaro, eles estão deixando muito rabo solto por aí, muitas pontas soltas, e isso acaba retornando. As pessoas estão percebendo. Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com o seu cliente antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Bradou ao advogado. E aí, com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. Segundo a PF, Freire Gomes teria dito que então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, teria concordado com a promotoria, com a proposta de ruptura democrática, supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veementemente que Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia de lei e da ordem. Ou seja, tudo que o Xandão se baseou foi em cima desse depoimento que ele tinha falado, que ele daria voz de prisão, e por conta disso, pelo fato de um comandante do exército ter dado, que ele falou que daria voz de prisão ao Bolsonaro se ele fosse adiante com isso, aí ele recuou. Então toda a narrativa, ela consiste nessa base, porque aí foi a tentativa que o Bolsonaro queria, só que o subordinado do Bolsonaro falou que não ia deixar. Não tem lógica isso, porque simplesmente ele podia exonerar. Não, então tá ok. Pode vestir o pijama, já vai pra reserva, eu vou achar um outro que me apoie nessas ideias aí. Simples assim. Ah, mas nisso então ele teria que demitir todo o alto comando e demita, ó, assina um papelzinho lá, demito todo o alto comando. Pronto. Não tinha necessidade de ficar, não, já que se fosse realmente a intenção por conta de um subordinado do presidente, não seria um problema. Agora, com essa questão aqui que ele colocou, ele afirmou que não teve nada disso, não teve voz de prisão, não teve essa história, nada. Bolsonaro não pressionou. Então, não houve essa questão de, Bolsonaro queria fazer, ele tentou, mas foi dissuadido, impediram ele. Não teve nada disso. Ou seja, a principal base, o principal eixo que estava colocando o Bolsonaro no meio disso tudo, virou pó. Virou pó. E por isso que o Xandão tá completamente irritado. Então quer dizer que agora, como não tem essa base toda, não vão mais prender o Bolsonaro? Eu já não encararia dessa forma. Porque tá ficando tão feio. Eles já cometeram tantos erros, fez tanta lambança por aí, que eles precisam prender o Bolsonaro. Eles já cometeram muitos erros para poder justificar aqueles erros do passado. Eles precisam cometer mais esse erro agora para tentar ainda se manter ali. Todo mundo tá vendo que vai ser muito pior. Primeiro porque é completamente ilegal, não tem sustentação nenhuma, é um julgamento show, é um baita de um circo que eles estão criando. E em segundo lugar, porque isso pode inflamar ainda mais as pessoas, os apoiadores da direita, o pessoal que realmente apoia o Bolsonaro. E isso pode gerar um clamor da população que eu espero que não se torne as coisas ainda piores do que o STF está deixando. Bom, essa é a minha visão. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.